O presidente Jair Bolsonaro definiu em 65 anos para os homens e 62 anos para as mulheres as idades mínimas de aposentadorias que serão propostas na reforma da Previdência. Isso ao final de um período de transição de 12 anos. A equipe econômica defendia 65 anos para homens e mulheres sem distinção. A palavra final, no entanto, foi do presidente da República, que já vinha analisando os diversos cenários que foram propostos. A reunião ontem, aqui no Palácio da Alvorada, com os ministros para fechar o texto, foi relativamente rápida. Segundo o secretário de Previdência, Rogério Marinho, o presidente já avisou que a reforma segue na semana que vem para o Congresso Nacional. O presidente defendia 65 e 60 anos e uma transição bem mais longa. Nós conversamos com ele, o presidente tem sensibilidade, entendeu também as condições da economia e fez a distinção do gênero. Ele acha que é importante que a mulher se aposente com menos tempo de contribuição em trabalho do que o homem, né? E nós conseguimos encurtar um pouco essa questão da transição, né? Porque nós estávamos propondo 20 anos e o presidente negociou conosco 12 anos. Bolsonaro pretende também, no dia 20, fazer um pronunciamento para explicar os demais pontos da proposta que será apresentada também aos governadores e aos parlamentares. O governo, ele tem pressa. O ministro da Economia, Paulo Guedes, ele vem sinalizando que é possível garantir a aprovação da matéria em cerca de 4 meses. Até a apresentação final da proposta, a ideia é definir também uma estratégia de comunicação. Além de convencer deputados e senadores, o governo sabe que precisa também convencer a população da necessidade das mudanças. Por isso, a ordem é explicar didaticamente o que muda, por que muda e quando muda. De Brasília, Luciana Verdolim. Inclusive com um pronunciamento, o presidente deve fazer um pronunciamento para falar sobre esses detalhes, professor. E aí são questões técnicas, existe uma campanha que está sendo organizada, usar a internet, rádio, TV, né? Para explicar, mostrar os pontos mais polêmicos do pacote, mostrar a necessidade frente à questão fiscal do Estado, tudo isso, né? E é um trabalho de convencimento. Parece, pelo andar da carruagem, que há um relativo, consenso não há, mas há um relativo apoio muito maior do que teve no passado, quer dizer, um relativo consenso, dentro do que é possível chamar de consenso no Brasil, da necessidade da reforma tal. A maior parte das forças políticas consideram isso indispensável. A questão é que reforma é essa? Então, nós mudamos de patamar. Na prateleira houve uma alteração. Antes não era necessário, porque tinha as empresas que deviam, grande parte delas todas falidas, impossível tal. Não vamos entrar por essa argumentação que é furada. Então a questão que se coloca é que reforma é essa? O governo agora finalmente apresentou a sua. Agora é o momento da negociação com o Congresso Nacional. Tudo indica que essa proposta vai passar por algumas alterações, porque a Casa Legislativa não está simplesmente para chancelar as medidas do Executivo. Agora vai começar a discussão e a pressão da sociedade e de setores corporativos. É assim que funciona nas democracias. Nós, e aí vocês, cada um votou nos seus candidatos a deputado federal, senador, tem de acompanhar e escrever para o seu deputado federal, isso no Brasil inteiro, para o seu senador, colocando as suas opiniões sobre essa questão, né? Essa votação é super importante. Insistimos que teve um dia, há poucos dias atrás aqui no Jornal da Manhã, chegou-se a falar até em 2 meses para aprovar na Câmara. Isso é um absurdo, isso não vai ocorrer nunca, pode tirar o cavalo da chuva. Mas um cenário por volta de julho, agosto, é possível que, se for uma boa articulação política e com gente experiente, não colocar um líder do governo, alguém de primeiro mandato, isso é uma bobagem. É um erro, precisa ter gente experiente, gente profissional no bom sentido da expressão, que transite por diferentes partidos políticos. Começa com a escolha do relator. É muito importante a escolha do relator. Tem de ser um deputado experiente, conhecedor da casa, afinado com o projeto. Ou seja, tem de ser uma escolha, portanto, de alguém que tem experiência, né? Isso é central para que essa reforma seja aprovada. E por quê? Aquilo que parece uma ladainha, que nós estamos sempre repetindo. Isso é condição indispensável para enfrentar os graves problemas fiscais do Estado brasileiro. Os problemas já foram relatados diversas vezes, né? E isso também é indispensável para a reativação da economia brasileira. O Brasil tem condições de voltar a crescer 4, 5, 6% ao ano, mas precisa de algumas reformas, e essa é a principal.
E volto, se ela é importante economicamente, é importante politicamente. Uma derrota política do governo nessa questão, tenho falado isso há meses, significa a derrota política do quadriênio presidencial. Acabou a festa. Portanto, é necessário muita habilidade. O governo tem unidade, boa articulação com o Congresso, né? Ouvir, ceder onde seja possível ceder.